Olá, queridos irmãos do Movimento Espírita Pernambucano. Eu sou Edina Santos, trabalhadora da Federação Espírita Pernambucana, e é com imensa alegria que atendo a mais um convite feito por esta casa tão simpática e tão amiga, a Uniluz, União Espírita Caminho da Luz, que tão gentilmente me vem convidando durante alguns anos para falar um pouquinho sobre a doutrina espírita, falar sobre Jesus, falar sobre Kardec, falar sobre o Evangelho, enfim. E o tema que nos foi proposto, né, que foi proposto para este dia, para hoje, é falar sobre o convívio familiar e como é que vai esse convívio familiar nos tempos de renovação. Sem dúvida, nós estamos realmente passando por uma renovação. Todos os fatos que ora ocorrem na humanidade obedecem a essa renovação, a essa necessidade que nós, que somos espíritos imortais e que estamos vivendo uma vida transitória aqui no planeta Terra, precisamos empreender a nossa reforma moral, a nossa reforma interior. Então, é em nome dessa renovação que nós vamos conversar um pouco hoje, digamos assim, um pouquinho mais sobre essa questão da família, porque não há como explicarmos os diversos fenômenos sociais sem passar pela família. A família é o laço que nos une uns aos outros enquanto espíritos imortais que somos. E que realmente a humanidade ela vem passando por enormes dificuldades, passamos por tragédias muito grandes. Essa não é a primeira epidemia que acontece no nosso planeta, outras já foram enfrentadas, muitas pessoas tiveram que lamentavelmente desencarnar, são os chamados resgates coletivos, que nós espíritas conhecemos tão bem, essa necessidade de uma expiação entre muitas pessoas ao mesmo tempo, que o Espiritismo explica por conta das nossas reencarnações, dos nossos compromissos, dos desvios que nós cometemos em reencarnações anteriores e que eles são devidamente, não diríamos cobrados, mas devidamente necessários para a nossa reforma moral, para a nossa reforma íntima, para o nosso progresso como um todo. Então, para que nós possamos realmente passar muito bem por todas essas vicissitudes, por esses fenômenos sociais que vêm ocorrendo, fenômenos naturais também, há a necessidade de nós resgatarmos os valores morais da família, porque é lá na família que tudo começa. Não é? É lá que estão os espíritos mais importantes da nossa vida. É com eles que nós precisamos conviver de uma forma mais íntima, mais intensa, muito embora haja outros espíritos também que têm convívio, aliás, desculpe, que têm laços conosco, algum tipo de interação que aconteceu conosco no passado, e esses espíritos estão distribuídos nos vários meios sociais, os quais nós vivemos, como o nosso trabalho profissional, como na escola, onde nós empreendemos o nosso desenvolvimento intelectual, na igreja, no templo, no centro espírita, onde nós também frequentamos, e ali encontramos espíritos que têm vínculos conosco de outras existências, mas é na família que estão aqueles que são os mais importantes para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento de uma maneira geral. Então, vejam bem, esses ensinamentos com relação à família, eles estão desde a antiguidade registrados na Bíblia, no Novo Testamento, no livro de Provérbios, escrito por Salomão, filho do rei Davi, o rei de Israel, e que viveu, não é, no século X antes de Cristo. Então, na verdade, esses ensinamentos sobre convívio familiar, sobre a necessidade da amorosidade entre pais e filhos, se faz extremamente necessário para que esse progresso que a Terra vai passar, embora que devagar, não é? A passos lentos, mas que ela vai conseguir ultrapassar. Quando eu falo a Terra, eu falo da humanidade. O planeta, na verdade, ele se desenvolve graças também ao nosso desenvolvimento. Então, esse desenvolvimento natural que todos nós vamos passar, porque a lei é de progresso, se faz necessário que algumas coisas aconteçam até para que nós possamos valorizar efetivamente os valores morais e que começam na família. É lá na família que estão nossos primeiros professores,
nossos pais. Eles nasceram antes de nós, quando nós nascemos, eles já eram grandes, já eram adultos, já eram pessoas mais sábias do que nós, do ponto de vista desta existência, e essa necessidade deles serem mais velhos é para que justamente sejam eles nossos primeiros professores, educadores, para que nós possamos deslanchar a nossa reencarnação. Então, nós vamos encontrar no livro de Êxodo, escrito por Moisés, lá no capítulo 20, no verso 12, aonde o mandamento, o decálogo manda honrar o pai e honrar a mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vos deu, que nosso Senhor, Deus vos dará. Então vejam, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, para que nós possamos ter uma vida digna, uma vida de bem aqui na terra, nossos pais são fundamentais na nossa existência. Eles nos deram a condição da reencarnação, porque da união sexual, do casamento que eles estabeleceram entre eles, eles nos deram essa oportunidade, nos aceitaram como seus filhos biológicos. Então, a eles, nossos pais, nós devemos toda a honra e todo o respeito. Então, mas não somente em Êxodo, o próprio Jesus também fala sobre isso, mandando-nos honrar o nosso pai e honrar a nossa mãe, conforme Marcos relata no seu capítulo 10, no verso 19, Lucas no seu capítulo 18, no verso 20, e Mateus no 19 e 18, chamam a atenção da humanidade para essa necessidade da família. Nós vamos encontrar no livro de Provérbios do Salomão algumas citações que são básicas, digamos assim, para que nós possamos refletir sobre essa necessidade do bom convívio familiar. Notadamente, na época em que nós estamos, de tecnologias avançadíssimas, da internet, a realidade da internet que nos interliga, não é? Os países, os continentes não estão mais isolados com relação à informação. Nós agora podemos, minuto a minuto, estar em contato com tudo o que acontece na humanidade, ou seja, é Deus nos ligando pelas redes sociais, pela internet, como ele fez no passado com as grandes naus, com os navegadores que se lançavam no mar revolto, muitas vezes, mares desconhecidos, para descobrirem irmãos em outras terras. Então, é de Deus as naus capitanias do passado e é de Deus a internet hoje, para que nós possamos estar interligados minuto a minuto em tempo real uns com os outros. Então, Salomão, ele escreveu o livro de Provérbios porque ele tinha um propósito. Ele queria que os ensinamentos que ali estavam contidos no livro de Provérbios nos estimulassem a inteligência, nos estimulassem a correção das atitudes, ou seja, agirmos de maneira correta, ética, e também que nós pudéssemos, com esses ensinamentos, porque eram conselhos que levavam a pessoa à sabedoria, nós pudéssemos ser justos, honestos e ajuizados. Olha que interessante. Já naquela época, em 931, quando, né, nasceu o Salomão, e anos depois, quando ele escreve não somente os Provérbios, mas também o Eclesiastes, a intenção de Salomão, que era considerado um rei justo, era de trazer para a humanidade a justiça e a paz. Então, para Salomão, apenas os tolos não queriam aprender, porque nós devemos amar a sabedoria, o conhecimento, as informações, para que nós possamos ser livres enquanto cidadãos, enquanto cidadãs, livres enquanto seres humanos, né, encarnados, espíritos encarnados, imortais encarnados na Terra, para que essa nossa existência ela possa passar de forma tranquila, de forma vitoriosa, já que nós viemos para cá com muitos compromissos assumidos com a nossa consciência e com o nosso Pai Celestial. Então, esses bons conselhos de Salomão levavam, segundo ele, as pessoas à sabedoria. Então, apenas os tolos não queriam aprender.
Eles desprezavam a sabedoria. E Salomão também coloca um conselho que eu trouxe aqui, notadamente para a juventude, já que nós somos educadores de nossos filhos, sobrinhos, netos, não é? Alunos, se somos professores, evangelizadores na condição de espíritas. Então, vejam bem, ele coloca o seguinte: conselho para os jovens. Olha que coisa interessante. Para quem tem jovens na família, para quem convive diariamente com os jovens, um conselho antigo, mas tão atualizado. Ele diz assim: meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Aí eu me lembrei de Jesus. Jesus, segundo Maria de Nazaré, no livro Boa Nova, ao recordar a infância de Jesus, ela se lembra de Jesus aprendendo com o pai José a função de carpinteiro, a profissão de carpintaria. Mas Maria também relata que Jesus ouvia José ensinando a ele a Torá. Olha que coisa linda. Maria, no fundo do seu coração, ela entendia que Jesus já sabia de tudo aquilo ali que José estava dizendo para ele. Mas que ele, com respeito ao seu pai, porque ele podia dizer assim, não pai, eu não preciso que você me diga nada da Torá, porque eu sei a Torá de cor e salteada, não é? Mas, na verdade, ele quis respeitar o seu pai, porque o seu pai era figura importante ali. Jesus valorizava a sua família, foi um filho muito amoroso para com sua mãe, muito dedicado e atencioso para com seu pai. Então, o conselho de Salomão vai dizendo assim: meu filho, minha filha, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão lhe aperfeiçoar o caráter, assim como um belo turbante e um colar melhoram a sua aparência. Então, o que os nossos pais nos aconselham, o que os nossos pais nos ensinam, servem de ornamentação para a nossa alma. Nossa alma ficará muito melhor graças aos conselhos que nós escutamos de nossos pais. Mas Allan Kardec, agora partindo para a doutrina espírita, Allan Kardec dedicou um capítulo inteiro à família. O capítulo 14, honrai o vosso pai e honrai a vossa mãe. E esse capítulo, que é todo dedicado para a família, Kardec vai falar sobre a lei de justiça, de amor e de caridade. Ele diz que essa lei deve ser uma aplicação diária de todos nós no nosso lar. Agirmos com os nossos familiares com justiça, com amor e com caridade. Então, por que Kardec coloca a lei de amor, de justiça, de amor e caridade em primeiro plano? Porque existe a necessidade do amor ao próximo, que é um dos grandes ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Não somente amar o nosso próximo, mas sermos o próximo daqueles que necessitam de nós. Esse é o grande ensinamento de Jesus, corroborado ipsilítere pela doutrina espírita. Então, só Kardec continua na sua dissertação. Só pode amar ao seu próximo aquele que ama o seu pai e a sua mãe. Se a gente não começa de casa, a gente começa de onde? Então, é na nossa casa que nós aprendemos a amar e a respeitar, em primeiro lugar, os nossos pais, os nossos irmãos, nossos familiares mais, não é, íntimos, e depois espalhar esse amor, essa justiça, essa caridade pela nossa parentela, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas, até pelos anônimos, pelos desconhecidos, agirmos com justiça, com amor e caridade, o amor que abraça, que acolhe a todos, a caridade que é necessária para todos nós. Nós espíritas temos esse lema na bandeira do espiritismo: fora da caridade não há salvação. A caridade é uma das expressões do amor, a justiça idem. Então, Kardec vai dizer que honrar o pai e honrar a mãe implica na piedade filial.
ou seja, no sentimento que os filhos devem nutrir pelos seus pais e vice-versa. Então, o respeito para com os nossos pais, aquele falando mais explicitamente dos nossos pais, que, como eu dizia lá atrás, eles já são bem mais velhos do que nós, propositadamente, para nos servirem como instrutores, como pedagogos, como educadores, como pais prestimosos e amoráveis. Então, nós devemos para com ele. Isso é a conjugação da piedade filial. O respeito, a atenção, a obediência, também a submissão e a condescendência. Ou então, a anuência que nós devemos dar aos sentimentos, a tudo que os nossos pais trazem para conosco, inclusive a vontade deles. Porque aquilo que parece estar errado quando nossos pais nos aconselham, na verdade, eles, na condição de médiuns de Deus, na nossa educação, eles estão falando alguma coisa que se faz necessária para que nós possamos sair de algum perigo, para que nós possamos ser alguém de bem na vida, embora que isso soe aos nossos ouvidos como errado, como equivocado, como imposição. Ele também nos fala, Kardec, que nós devemos assistir aos nossos pais em suas necessidades, notadamente na velhice, porque eles vão envelhecer. Nós vamos também, mas eles vão envelhecer antes de nós. Eles já estão envelhecidos antes de nós. Eles já envelheceram antes de nós. Então, nós precisamos dar para eles repouso, cercá-los de cuidados, como fizeram conosco na nossa infância. Nossos pais tiveram maior cuidado conosco. Cuidados da nossa segurança física, cuidados com a nossa alimentação, com a nossa educação de uma maneira geral. Então, Kardec aqui lembra a necessidade da piedade filial, mas também ele vai fazer comentários muito importantes. Aliás, ele já fizera, não é? Porque o Livro dos Espíritos veio antes de o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec possivelmente tirou também de lá, do Livro dos Espíritos, as conceituações necessárias para explicar melhor para nós, agora, no Evangelho segundo o Espiritismo. A questão de número 685 e a questão de número 685, letra A. Essas duas questões, elas resumem todo o dever, todo o cuidado que nós devemos ter para com os nossos pais e que aqui Kardec chama de piedade filial. Continuando, nós vamos encontrar também, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec falando da nossa parentela corpórea e da nossa parentela espiritual. O que vem a ser isso? Somos espíritos imortais. Então, nós temos convívios espirituais uns com os outros. Mas nós passamos por reencarnações, por encarnações, por vivências terrestres. Mas aí, para que isso aconteça, nós precisamos de um corpo físico. Aí entram os nossos pais biológicos. Eles nos cedem a condição para que nós possamos ter uma vida terrestre também, assim como eles a tiveram. É por isso que nós espíritas falamos da necessidade de nunca se cometer abortos, porque o aborto ele interrompe essa necessidade da vida corpórea, que todos nós a temos, porque somos espíritos ainda imperfeitos. Precisamos ainda das existências terrestres para desenvolvermos a nossa intelectualidade, para desenvolvermos a nossa moralidade e a nossa espiritualidade. Então, o aborto, ele interrompe isso. Ele adia esse compromisso, essa necessidade, essa vontade que o espírito tem de voltar a ter uma vida terrestre para dar conta dos seus compromissos com a sua consciência e com o nosso Pai Celestial, com a lei de amor, com a lei de justiça e com a lei de caridade. Então, Kardec vai dizendo para a gente que os laços de sangue, eles não estabelecem necessariamente os vínculos entre os espíritos, ou seja,
Na verdade, nós precisamos da vida terrestre, nós nos juntamos em família, nos reencontramos enquanto espíritos imortais que somos, haja vista que ali no nosso lar estão espíritos que já conviveram conosco em outras existências, mas esses laços que existem entre nós, eles ainda precisam ser reforçados, fortalecidos. Então, o laço físico, ele pode vir a quebrar-se de uma forma definitiva com o fenômeno da morte. Ele acaba-se com o fenômeno da morte, não é? Porque o nosso corpo vai receber os genes, o DNA, de acordo com o que foi doado fisicamente pelos nossos pais, geneticamente pelos nossos pais. Então, pode acontecer de haver famílias que nunca se unam, famílias corpóreas que nunca se unam, que vivam brigando, em confusão, às vezes até em tragédias. Então, não são os laços sanguíneos que estabelecem os verdadeiros laços entre os espíritos. E aí ele vai falando, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Não são nossos pais que dão origem a nós, espíritos, mas apenas ao corpo físico, a essa estrutura molecular e atômica que nós temos. E isso aí sim é cedido pelo nosso pai e pela nossa mãe. Ou seja, eles criam o nosso corpo físico, mas eles não nos criam enquanto espíritos. Deus é quem nos criou e nos cria enquanto espíritos. Então, não são os pais que criam os espíritos de seus filhos, mas é dever dos pais, como biológicos e até como espirituais, porque a gente vai vendo que essa convivência corpórea, física, ela também vai dando origem ao fortalecimento dos vínculos espirituais, portanto, dos laços espirituais que vão nos ligar depois da desencarnação, lá na vida espiritual, e quando retornarmos, trazermos conosco já esses laços bem estabelecidos. Então, é dever dos pais auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral dos filhos e ajudá-los a chegar ao progresso. Ou seja, os pais precisam dar todo o esforço necessário que eles possam para nos levar ao progresso moral e intelectual também, porque o progresso intelectual se faz extremamente necessário para que nós possamos compreender as coisas e aí daí vir o progresso moral, em consequência dos valores que são introduzidos através da nossa educação familiar, da nossa educação escolar. Tudo isso vai nos levando ao progresso moral e ao progresso, de uma maneira geral, espiritual também. Então, os espíritos encarnados numa mesma família são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ou seja, se gostam. Não entendem por que já tem esse amor, né, estabelecido em si, um amor a priori, um amor que também pode acontecer durante a existência corpórea, mas a grande parte das pessoas que encarnam numa mesma família já são espíritos que se gostam. Nós vemos assim famílias extremamente amorosas, ligadas por laços muito fortes de amizade, de amor, de consideração, de respeito, ou seja, são espíritos que já se conhecem de outras e outras existências físicas e que se reencontram para mais uma encarnação juntos. Olha que maravilha, não é? Isso é muito legal. Mas pode acontecer o contrário também. Pode acontecer que numa família estejam ali espíritos que são antipáticos uns aos outros. Então, isso pode ser uma provação para eles. Olha, não estamos falando de expiação, estamos falando de provação. Eles vão ter a oportunidade de estabelecerem esses laços amorosos dia a dia, cotidianamente, respeitando-se, respeitando a liberdade do outro, respeitando as diferenças que existem entre nós, que são naturais porque cada pessoa é única. Não existem duas pessoas. Essa noção, essa teoria da alma gêmea,
é somente uma metáfora. Não existe essa alma, um espírito que foi dividido no meio e os dois saem pelo mundo se procurando, né? Essa é a teoria platônica que está lá no livro O Banquete, do nosso querido filósofo, também discípulo de Sócrates. Mas que na vida real, na vida espiritual, não existe essa alma gêmea, a não ser almas afins, aí sim, almas que têm o mesmo pensamento, que têm as mesmas atitudes, mas que cada um é cada um. Eles também têm diferenças entre si. Então, ele diz assim, que o contrário pode acontecer por conta de alguma coisa também desagradável que houve em outras existências reencarnatórias que nós já passamos juntos e que ainda essa antipatia ela ainda prevalece até na atual encarnação. Então a prova que essas pessoas têm que fazer é de se tolerarem, respeitarem-se, e daí o amor vai chegando devagarinho, o respeito vai se estabelecendo e daqui a pouco são almas simpáticas, são almas afins. Então, ele diz assim também: os verdadeiros laços de família na simpatia estão na simpatia e na comunhão de pensamentos que os prendem antes, ou seja, já éramos espíritos simpáticos antes, que nos prendem agora e também após a nossa encarnação. Vocês se lembram do Lísias, aquele enfermeiro espiritual que ajudou o André Luiz quando ele foi resgatado para a colônia Nosso Lar? Lísias cuidou do ferimento de André, do perispírito, né? Estamos falando aqui do corpo espiritual. Então, André Luiz desencarna com sérios problemas gástricos, uma ferida muito grande no estômago, e aí o Lísias ajuda ele no mundo espiritual a sarar daquela ferida. E eles acabam ficando amigos. O André Luiz admira muito aquele jovem, a sua dedicação, a sua competência, até que um dia Lísias o leva para conhecer sua família. Olha aí que coisa mais linda. E lá ele fica sabendo que a mãe de Lísias vai reencarnar em breve para ajudar o pai de Lísias, que reencarnará como filho dela, e as moças em que o pai de Lísias, aqui na Terra, se envolveu de forma com a sua sexualidade completamente desvairada, e aquelas moças que ele, digamos assim, se implicou com elas por conta da sexualidade mal resolvida, essas moças desencarnadas também vão reencarnar como filhas agora da mãe de Lísias na encarnação anterior, mas que continua sendo sua mãe no mundo espiritual, porque uma mãe nunca vai deixar de ser mãe de seus filhos. Nós vamos encontrar vários relatos nas obras subsidiárias à codificação de casos de espíritos que foram mães de espíritos ainda rebeldes, como é o caso da mãe de Gregório, na obra Libertação, em que André Luiz conta que vai resgatar Gregório junto com outros amigos a pedido de um espírito superior que havia sido mãe de Gregório em outra encarnação. Vamos encontrar vários relatos de espíritos rebeldes que, quando se encontram na espiritualidade com suas mães desencarnadas, modificam-se de forma assim literal com relação ao que faziam antes. Então, uma mãe, ela nunca vai deixar de ser mãe, mesmo desencarnada, ela continua sendo mãe. Então, meus irmãos, aqui Kardec diz então que esses laços eles são anteriores, eles acontecem durante e eles continuam mesmo depois do fenômeno da morte física. É muito bacana isso, não é? Só a doutrina espírita dá essa explicação tão legal para a gente. Então vejam bem, ele fala então, portanto, que existem dois tipos de família: a família pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos. Então vejamos, o que pode ter acontecido ou o que está acontecendo com as famílias, do ponto de vista da convivência diária, se são famílias que, apesar de todas as dificuldades, das vicissitudes às vezes cruéis, duras, graves, das provas difíceis e até das expiações, conseguem se manter unidas, são famílias que são ligadas pelos laços espirituais. As famílias que se desmoronam, as famílias que são devastadas pela ganância, pela raiva,
pelas brigas constantes, pelos desentendimentos, pela falta de compreensão e principalmente de amor e caridade, lamentavelmente são apenas famílias pelos laços corpóreos. Então, a família é algo extremamente importante para a nossa remissão, para o cumprimento do nosso dever e também dos nossos compromissos que assumimos antes da nossa encarnação e que trouxemos conosco na nossa bagagem do nosso planejamento reencarnatório. Então, a família é tão importante que ela é comemorada 2 vezes por nós. Uma primeira vez, que é o Dia Internacional da Família, que é comemorado anualmente no dia 15 de maio, e aqui no Brasil, no dia 8 de dezembro, é o Dia Nacional da Família. E a família, ela é um direito de todo cidadão, de qualquer um de nós, indistintamente. Então, essas datas, 15 de maio, o Dia Internacional da Família, 8 de dezembro, o Dia Nacional da Família, são datas que servem para homenagear e lembrar a importância da instituição familiar. Então, a família é uma instituição, aonde estão reunidas várias almas que necessitam dela para terem o lastro na sua vida na Terra. Então, meus irmãos, essa instituição familiar, ela é fundamental na vida de uma pessoa, de um ser humano, de um espírito imortal que está passando por esta experiência terrestre. É dela que surgem os valores que nos apoiam na formação de nossa educação, dos nossos bons hábitos, assim como os espíritos falaram para Allan Kardec, e ele também comenta nessa mesma questão 685, letra A, onde ele fala da valorização que nós devemos ter para com os nossos pais, notadamente na sua velhice. Kardec diz que a educação, ela tem que ser não somente pelos livros, mas ela precisa ser uma educação intelecto-moral. O que significa dizer? Que ela vai levar aquela criatura a cada vez mais proceder de forma correta. É o conjunto dos bons hábitos adquiridos por uma pessoa. Esse é o verdadeiro conceito de educação. E ele diz também que ela ajuda na formação da nossa cultura. O que é a nossa cultura? A nossa cultura é a manutenção dos valores, das tradições familiares, como é importante essa cultura familiar, essa manutenção desses valores, e também na formação da nossa moral e da nossa ética, que são tão necessárias para o estabelecimento da justiça e da paz na Terra. Então vejam, a paz do mundo começa em mim e na minha família. A justiça para o mundo começa em mim e também na minha família. Se eu sou justa com a minha família, eu sou justa com qualquer outra pessoa. Isso é importantíssimo. Então, os nossos compromissos uns com os outros implicam em provas a passarmos juntos, sendo uma das mais necessárias o casamento. Existe essa outra instituição, além da família, chamada casamento. E nesse casamento, nós vamos estabelecer contatos uns com os outros para daí, na formação dessa família, dessa nova família, através do casamento, nós podemos passar para os nossos filhos, para aqueles espíritos que virão compor a nossa família na condição de filhos, passarmos para eles esses valores adquiridos na convivência familiar do casamento. Martins Peralva, no livro chamado Estudando a Mediunidade, ele vai falar sobre 5 tipos de casamentos, que podem, a partir deles, dar origem a famílias equilibradas ou não. Então, vejam só, no capítulo 18, onde ele fala de espiritismo e lar, ele vai dizer que os 5 tipos de casamento, que eu não decorei todos, mas eu tenho aqui anotados, e eu vou ler para vocês, podem ser, o primeiro, os casamentos acidentais, que são aqueles casamentos em que as pessoas se defrontam no dia a dia, mas que elas têm apenas laços físicos pelo desejo, pela comunhão sexual, às vezes até
nem laços de simpatia existem entre eles, é o que eles chamam de química, a química que há entre eles, não é? Existe também ali apenas, funcionou só o livre-arbítrio, de querer ou não querer aquela pessoa naquele momento. Mas só que esses casamentos, eles podem determinar o início de futuros casamentos em outras encarnações. Então, esse casal que se conheceu acidentalmente, fortuitamente, a depender desse relacionamento, desse casamento acidental, eles podem gerar outros tipos de casamentos nas próximas encarnações. Os dois voltando novamente como um casal para estabelecer pelo casamento os verdadeiros laços espirituais. O segundo tipo de casamento são os provacionais. Aí os acidentais acontecem muito, muito na humanidade. Mas Martins Peralva fala que os casamentos provacionais são a maioria dos casamentos da Terra. Então, o que é que consiste? Em que consiste esse casamento provacional? Em duas almas que se reencontram para um processo de reajustamento necessário ao crescimento espiritual. Esses são os mais frequentes tipos de casamento. A maioria desses casamentos obedecem, sem nenhuma dúvida, apenas esse trabalho. O trabalho deles se reajustarem, de promoverem a paz, de fazerem as pazes, porque foi muito difícil em outra encarnação. Nós vamos encontrar também os casamentos sacrificiais. Vocês podem aprofundar melhor esse estudo nessa obra que eu citei, tá? No livro Estudando a Mediunidade, o capítulo 18, Espiritismo e Lá, do Martins Peralva, edição da FEB. Então, os casamentos sacrificiais, eles consistem em almas que são possuidoras de virtudes e sentimentos opostos. Ou seja, no casamento sacrificial, alguém é mais evoluído do que o outro. Como, por exemplo, aquele que tem mais virtudes veio para casar com aquele que precisa da sua ajuda. Olha que lindo! É a questão da solidariedade, da fraternidade. Então, é uma alma esclarecida ou iluminada que se propõe a ajudar a que se atrasou na sua jornada reencarnatória. Pode ser um homem que veio ajudar a esposa que ainda precisa dessa força, desse estímulo, ou pode ser uma mulher que veio para ajudar o seu marido também a sair dessa situação difícil pela qual ele passa. Então, é sacrificado tanto o homem quanto a mulher. Não existe aí ou a mulher que é mais sacrificada, ou o homem que é mais sacrificado no casamento sacrificial. Pode ser um ou pode ser o outro. Mas que a verdadeira regra é para que haja aí a ajuda de alguém que está mais evoluído, para que aquele que está menos evoluído possa, pelo exemplo, pela convivência, melhorar-se também. O quarto tipo de casamento são os casamentos afins. São aqueles em que aquelas almas que se reúnem na função do casamento, elas já são almas esclarecidas e que se amam muito. Já são espíritos, né, que estão muito ligados pelo coração, pela alma, né, pelo espírito. Já tem ali um amor muito profundo entre eles e eles acabam nascendo novamente juntos, se encontram, se apaixonam e se casam. Por fim, nós vamos ter, e sim, antes, voltando um pouquinho para o casamento afim, são espíritos que pelo matrimônio, olha só que lindo, no doce reduto do lar, consolidam velhos laços de afeição. Então o amor cresce ainda mais no casamento de almas afins. E por fim, nós temos os casamentos denominados transcendentais. Aí eu me lembrei de Allan Kardec e me lembrei de Dona Amélie Boudet, porque eles são um exemplo de casamento transcendental. O casamento transcendental é constituído por almas engrandecidas no amor fraterno. Olha aí, esses dois amam a humanidade. Eles dois vêm no sentido de ajudar a humanidade e o seu amor é um exemplo para todo mundo. Eles se reencontram no plano físico para as grandes realizações de interesse geral. A vida desses casais encerra uma finalidade superior. Foi aí porque eu me lembrei de Kardec e Dona Amélie, porque eles dois vieram para ajudar o Consolador
de Jesus a chegar à Terra por meio da doutrina espírita. Não é lindo? Então, meus irmãos, Martins Peralva encerra esse capítulo dizendo que todos nós passaremos por todos esses tipos de casamento. Eu espero que nós já tenhamos superado os casamentos acidentais, que nós já estamos, pelo menos, nos casamentos afins, não é? Então, meus irmãos, Kardec continua aqui ensinando para a gente muita coisa, mas eu também vi que Emmanuel, no livro chamado Vida e Sexo, ele fala dessa questão da psicologia masculina, da psicologia feminina, na família, no casamento, conforme nós possamos agora, nesse momento, querermos entender. Mas vejam bem, ele diz assim, para a gente encerrar a nossa fala e a nossa reflexão sobre a convivência familiar nos tempos de renovação, porque nós precisamos de todos esses valores, de resgate dos valores que foram deturpados ao longo dos anos, ao longo das décadas. Nós precisamos retomar esses valores que estão tão bem colocados lá no livro de Provérbios de Salomão, que estão tão bem colocados no livro de Êxodo, lá no Decálogo, que estão tão bem colocados por nosso Senhor Jesus no Novo Testamento, que nós precisamos, temos dever de ofício, temos a necessidade de resgatar esses valores para que, por meio da família, nós possamos estabelecer na terra a justiça, a fraternidade e a paz tão sonhada por todo mundo. Mas Emmanuel diz assim, também na família, todo ser humano deve ser tratado e respeitado igualmente. Esse é um dos direitos fundamentais da pessoa humana, chamado de isonomia. O Espiritismo nos convida à isonomia, a tratarmos uns aos outros com respeito, com abnegação, com devotamento, com todos os valores que nós precisamos, principalmente o valor da igualdade. Ninguém é inferior a mim, é pior do que eu. Eu não sou melhor do que ninguém. Quando isso acontece, nós estamos sendo narcisistas, nos achando melhores do que outras pessoas, achando que o mundo nos deve vários favores. Não é assim que as coisas acontecem. Então, meus irmãos, eu agradeço muito a paciência e o carinho de vocês em terem assistido a esse vídeo, em terem assistido a essa palestra, para que nós possamos, assim, não somente dialogarmos uns com os outros acerca dos valores familiares, da necessidade dessa instituição chamada família, mas principalmente de colocarmos em prática os valores fundamentais para que haja a renovação social, que é um dos grandes períodos que Kardec fala na Revista Espírita, onde ele diz que o grande período da humanidade será o da renovação social, onde almas nobres reencarnarão na Terra e farão desse planeta o melhor lugar do universo para se viver. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos, que Deus, nosso Pai soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso, possam derramar sobre nós suas bênçãos iluminativas, suas bênçãos de amor e de paz. Muito obrigada.